Tipos de karma: karma saya, karma negociável, karma duro, karma sem negociações, dharmakaya, a compreensão de karma. Devemos saber que viemos em picos. Cada vida é uma manifestação kármica. A própria manifestação divina em matéria é uma manifestação kármica, o carro de Deus, onde ele se reconhece na matéria, do ilimitado à limitação. Viemos em picos de vidas sequentes, entre vidas kármicas e vidas dhármicas. Não adianta se movimentar sem a ciência da movimentação. É preciso dharma para compreender por que se movimenta. Não adianta caminhar sem ter a certeza de chegar. A maioria de nós está perdido nesse aspecto. Sempre uma vida kármica antecede uma vida dhármica e vice-versa. Karma saya, podemos dar exemplos de situações reversíveis, como por exemplo, um casal se juntar em uma espécie de relacionamento tóxico. Você pode resolver isso com o desligamento, com o afastamento. Um karma duro, podemos enumerar alguns exemplos, como câncer, um quadro cardiovascular em que você só quita passando. Então não podemos exigir que todos podem mudar a sua vida, porque uns pensam ser possível assim. O remédio não vale para todos. Uma opinião, uma dica, também não. Algumas coisas são imutáveis. Por exemplo, nascer é karma duro. Não há como desnascer, voltar para o útero e fazer o caminho inverso. O único caminho é do berço ao túmulo. Mas o que você vai fazer nesse meio termo, ou meio tempo, em meio ao processo, pode se transformar em karma saya, algo negociável, ou dharmakaya, que é a compreensão desse processo. Então, não há uma regra. Simplesmente devemos passar, porque, de qualquer forma, existir é um ato kármico. Vou dar um exemplo. Eu aqui que vos falo, nasci com uma anomalia no cérebro, quando ainda era bebê. Na verdade, não no cérebro, mas na parte óssea do crânio. Eu tinha uma moleira que, segundo os médicos, não fecharia. Isso é um resquício de uma vida antecedente em que eu extrapolei a espiritualidade. Eu não bem exerci a vida de provas, a vida física, no corpo que não tem livre-arbítrio, stula sarira, o corpo de alimentos, que só tem como liberdade transformar alimentos nele mesmo, fazer processos alquímicos com aquilo que já está na natureza. Esse corpo não escolhe, ele não é causa, ele é efeito. Nessa vida, eu venho com uma compreensão dharmakaya, de karma, em que eu agora consigo equilibrar espírito e matéria. O que acontece? Eu reverto aquele quadro anteriormente dito como insolucionável. Por quê? O meu problema resolve o problema de meus pais, que talvez tinham problemas com a questão do afeto, do carinho e do amor. Isso forçou meus pais a compreender o amor e ter um cuidado especial com uma criança. Também passei por um quadro de um problema respiratório
que não tinha uma solução médica. Era um problema crônico. O que acontece? A minha avó, que se detinha nessa presente vida em curandeirismo, conseguiu reverter em mim esse quadro. O que isso significa? O meu problema foi a solução para a minha avó materna, que conseguiu exercer a sua bondade, seu poder de cura. Mais tarde, acontece um fechamento desse meu problema ósseo, craniano, e os problemas se revertem, tudo se equilibra. O meu problema soluciona os problemas pendentes dos meus familiares. Então isso é um exemplo de karma saya, algo que foi perfeitamente solucionável. Mas o fato de ter nascido com o problema configura karma duro, porque era obrigatório passar por ele para poder se transformar e transformar os outros. Às vezes os nossos problemas são exemplos para a cura dos demais. Paz reverencial a todos.